Olá, meu nome é Tomás Fred. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite novamente. É um prazer estar trabalhando com vocês, estar aqui com vocês da GE, em especial na Semana da Neuroonco de 2021. Eu sou neuroradiologista, coordenador assistente do Serviço de Neuroradiologia do HCOR de São Paulo, sócio fundador da NeuroSky, assistente da teleimagem, colaborador da equipe de neurocirurgia do IANSP e colaborador do setor de neuroradiologia do ICESP. Eu trago aqui para vocês um tema muito interessante, pouco difundido no meio médico, que é a técnica do realce tardio. E eu quero mostrar a aplicação que ela tem na neuro-oncologia, demonstrar para vocês a aplicabilidade e utilidade desta técnica que ainda é pouco difundida. Tá? Vou falar brevemente na introdução alguns conceitos básicos, vamos falar o que é o realce tardio, para que serve, conceitos fundamentais e depois a aplicação dela, e vou mostrar também uma outra maneira da avaliação do realce tardio. Tá? Então, passar para vocês o conceito da técnica de realce tardio e aplicação em neuro-oncologia. Não existe conflito de interesse na apresentação. E antes de começar a falar sobre a técnica, eu falo para vocês um conceito fundamental que devemos ter ideia, pelo menos básica, do que é a necrose de tratamento, o tumor e como eles se comportam na microvasculatura, lá na anatomia patológica. A necrose de tratamento são alterações induzidas pelo tratamento e elas podem se assemelhar muito às recidivas tumorais nos exames de imagem, mas reparem que na anatomia patológica são extremamente diferentes. A necrose de tratamento ela tem vasos mal formados, defeituosos, e a importância de sabermos disso é que esses vasos defeituosos vão dificultar a passagem do contraste. A passagem do contraste por esse tecido é lenta, é difícil, porque o vaso é mal formado, não permite a troca, a passagem rápida do contraste. No tumor, os vasos já são mais bem organizados e a passagem de contraste é fácil, ela passa mais rápido. Então o contraste ele passa mais rápido pelo tecido tumoral e de maneira mais lenta e difícil na necrose de tratamento. Isso é um conceito muito importante. O que é o realce tardio? O realce tardio foi publicado pela primeira vez em 2012 pela doutora Marda, uma cientista de Israel, e ele tinha o nome de protocolo TRAN, foi publicado para avaliação do realce gadolino das lesões pós-tratamento, metástase ou tumores de alto grau. Utiliza a subtração de sequências pós-contraste e através de um software específico, hoje pago nessa empresa, que chama de Elements Contrast Clearance Analysis. Atualmente é o método mais validado com maior sensibilidade e especificidade para diferenciar tumor de necrose de tratamento. Tá? Isso é importante, ele tem uma maior sensibilidade em relação à perfusão de ressonância magnética. Então, aplicações do realce tardio: diferenciar a recidiva tumoral de necrose terapêutica, com uma alta sensibilidade e altíssimo valor preditivo positivo, maior acurácia do que a perfusão por ressonância. Sim, ele é melhor que a perfusão por RM. Pode ser utilizado para avaliação não só para tumores de alto grau e meta, mas também como tumores de baixo grau, linfoma, etc. Também utilizado para avaliação do tratamento imunoterápico. Sim, ele tem uma acurácia boa para imunoterapia, diferente da perfusão por ressonância, e os resultados do exame podem ser utilizados em até 2 semanas. Fiz o exame, aquilo lá vai valer por até 2 semanas, porque sabemos que aquela microvasculatura muda muito. Conceitos fundamentais, então, após feita a aquisição das imagens, nós enviamos estas sequências obtidas para o software específico e eles nos devolvem o mapa de cores. O tumor vai aparecer em azul e a necrose em vermelho. Como que é feito esse protocolo? O paciente deita na maca, injeta contraste, nós adquiriremos a primeira sequência volumétrica pós-contraste com 5 minutos, padrão, e a segunda sequência volumétrica pós-contraste obtida numa fase tardia entre 60 e 105 minutos após o contraste. Isso é importante. E depois é feita uma subtração. Você subtrai a fase tardia da precoce e aí você vai enviar isso para o sistema e ele te devolve com um mapa de cores aí, o TRAN ou Contrast Clearance Analysis. Tá? Então, uma subtração de sequências volumétricas pós-contraste. Aqui é uma publicação interessante, um gráfico que mostra como que se comportam os tecidos no contraste. O tecido normal
do parênquima, mostrando que ele não realça o contraste. O vaso intracraniano do parênquima normal, ele tem a maior troca do contraste, porque ele é um vaso, então o contraste chega muito rápido e é lavado muito rápido, sai muito rápido. No tumor, o vaso chega, o tecido tumoral realça muito, mas nas fases mais tardias, esse vai sendo eliminado, esse contraste, vai tendo uma lavagem de contraste, e essa fase tardia ele vai ter uma menor intensidade de sinal. Já na necrose de tratamento, esse contraste vai acumulando com o tempo, porque a troca de contraste não é eficiente pelos vasos defeituosos, e aí na fase mais tardia tem uma intensidade de sinal maior. Então aí o que é feito? Subtração da fase da sequência mais tardia, menos a precoce, e aí você obter um mapa de cores após o processamento do software. Então, o protocolo da lavagem do contraste, o realce tardio, ele vai extrapolar a diferença microscópica entre as lesões, utilizando sequências volumétricas pós-contraste. O tumor lava o contraste rapidamente, a necrose acumula o contraste rapidamente. Eu estou enfatizando isso para vocês lembrarem. No mapa de cores, o tumor aparece em azul e a necrose em vermelho, contrário da perfusão T2 convencional que nós costumamos utilizar. Aqui mostrando a publicação da doutora Mardor, ela mostra aqui o mapa de cores em correlação com as áreas de realce pelo contraste, uma excelente correlação da área que ela mostra aqui, onde tem vermelho é necrose de tratamento e azul é tumoral. Na histopatologia ela consegue perfeitamente correlacionar pelo TRAN onde está o tumor e onde está a necrose. Essa correlação é muito boa, isso nós não conseguimos na perfusão. Então lembrar da correlação excelente que nós temos do mapa de cores da sequência dessa técnica do realce tardio com relação à anatomia patológica. Então a inovação do protocolo foi estipulado que a aquisição da sequência tardia, depois de 1 hora da injeção de contraste, se você estudar essa diferença entre o acúmulo do contraste nos tecidos, você conseguiria inferir num mapa de cores onde está o tumor, onde está a necrose. Então, o tumor lava o contraste, seria um sinal negativo, aparece em azul, e a radionecrose acumula o contraste, sinal do positivo, aparece em vermelho, contrário das cores da perfusão T2 que nós fazemos pela RM. Aqui um exemplo da literatura, mostrando uma lesão temporal esquerda já previamente tratada, feito o protocolo TRAN, predomínio de azul, predomínio de recidiva, ela é novamente tratada com uma radiocirurgia, aumenta novamente da lesão com necrose, feito o protocolo TRAN, predomínio de necrose. Olha como muda, como é bom para avaliar se existe necrose ou recidiva tumoral. Aqui mais um exame da literatura, mostrando um paciente com glioma de alto grau tratado com protocolo STUP, cirurgia radioquimioterapia. Repare que tem uma lesão nodular. No TRAN aqui nós vemos que é um predomínio de tumor, mas aqui repare que na sequência tem um pós-contraste normal, ela vai aumentando progressivamente esta área de realce heterogêneo. A dúvida é se é tumor ou recidiva tumoral. Aqui no protocolo de realce tardio vemos que o predomínio é vermelho. Na controle com maior aumento de área de realce também é um predomínio de vermelho, ou seja, predomínio de necrose de tratamento. Feito novamente um controle após, reparem que o contraste, a área de realce anômalo vai diminuindo e mantém o predomínio de necrose. Então corrobora sim que o TRAN tem uma excelente acurácia. Quem trabalha com perfusão, com tumor na prática diária, sabe que essas áreas grandes e heterogêneas é muito difícil nós fazermos essa distinção de onde está a necrose e de onde está o tumor. E o TRAN, o protocolo de realce tardio, faz isso muito bem. Então, ele auxilia muito no manejo pós-terapêutico. Se houver progressão tumoral, você espera um aumento do volume azul. Se houver pseudoprogressão ou necrose de tratamento, você pode ter um volume azul, mas ele é menor em relação ao volume de vermelho. Então, o aumento de volume de vermelho é maior em relação ao volume de azul, como vimos nesse exemplo. Aqui mais um exemplo da literatura, mostrando o paciente com glioma de alto grau, tratado com protocolo STUP. Repare uma lesão heterogênea, tem áreas mistas, de tumor em azul e necrose em vermelho, mas no controle você tem um aumento da área de necrose e no controle de 6 meses aqui predomina em azul, então você tem um aumento progressivo do azul, uma redução do vermelho. Você sabe que aqui o predomínio é de recidiva tumoral. Aqui é um exemplo nosso, paciente que já submetida com tratamento de
de pulmão, múltiplas metástases, fez radiocirurgia, radioterapia cerebrotal, e aí temos essas lesões, e a preocupação era com essa maior lesão aqui na região do tronco cefálico, se ela fosse tumor, poderia crescer e comprimir e levar o paciente à morte. Feito o protocolo do realce tardio, repare o mapa de cores, a lesão aqui era predomínio de necrose, esta lesão também predomínio de necrose, predomínio de necrose, predomínio de necrose, só essa que tinha um predomínio de tumor. A paciente, por ser muito debilitada, foi feita o acompanhamento clínico e aqui essa lesão, que era mais preocupante, manteve-se estável, uma excelente acurácia do protocolo do realce tardio. Aqui mais um exemplo, controle pós-tratamento de GBM, o paciente vem com aparecimento dessas lesões multifocais heterogêneas, que é o protocolo do realce tardio, mostravam-se vermelhas, predomínio de necrose, mantido o manejo clínico para esse paciente, estável clinicamente. Mais um exemplo, controle pós-tratamento de glioblastoma, protocolo STUP, repare a cavidade cirúrgica aqui parietal esquerda, vem com essa área heterogênea feia na profundidade do lobo temporal, feito o protocolo de realce tardio, mostra uma área vermelha, praticamente só vermelho, ou seja, era necrose, feito o controle, a redução do tamanho da lesão, corroborando aí que era necrose de tratamento pela redução da extensão da área do azul, do vermelho. Então, olha a importância deste protocolo de realce tardio. Aqui um caso muito interessante, então controle pós-radiocirurgia de meta de mama, repare a lesão inicial de meta, feita a radiocirurgia, a lesão enxuga, some no controle de 7 meses. Feito novamente o controle, surge uma lesão nodular com realce pelo contraste, com outro controle com 13 meses, novo aumento da lesão. Ela é feito o protocolo do realce tardio, predomínio de azul, recidiva tumoral. Essa lesão é submetida a uma nova radiocirurgia e depois, no controle de 2 meses, aquela lesão que era azul agora é vermelha, é necrose de tratamento. Olhem que interessante a evolução clínica, o manejo desses pacientes, como fica pelo menos um pouco menos complexo. É isso que nós temos que tirar de mensagem aqui, que nós sim podemos ajudar muitos pacientes com esse protocolo do realce tardio. Mas, para aqueles que não têm esse protocolo, o serviço não pode pagar o software, nós temos também uma opção de fazer um protocolo de realce tardio, mas sem enviar as imagens para o sistema do software pago. Vamos fazer a análise morfológica das lesões no tempo, dependendo do contraste do realce pós-contraste também. Então esse é um artigo publicado, ele tem o mesmo, ele extrapola, ele estuda o mesmo padrão que é o protocolo que nós falamos anteriormente. Ele vai avaliar a intensidade de sinal gerada pelo extravasamento do contraste paramagnético, pelo tecido cerebral ou tecido do necrose ou tumoral. Ele vai avaliar essa distribuição do contraste do gadolínio ao longo do tempo nas lesões. E aí vamos fazer uma avaliação morfológica tempo dependente. Aqui a diferença é que o tempo de aquisição será o inicial, de 2, 5 minutos, depois fazemos uma segunda aquisição de 15 minutos e a última com 55. Aquele lá eram 2 aquisições, uma mais tardia, essa aqui não, são 3, principalmente essas de 15 e 55 minutos, e ele vai extrapolar a diferença da intensidade de sinal das lesões, assim como no outro protocolo. Então, é feita uma análise morfológica, na imagem, no volume pós-contraste, nós vamos avaliar a borda, estrutura interna e alteração de sinal na borda e no interior da lesão na imagem. Como assim? O que nós fazemos? Aqui mostrando então um exemplo da publicação, a necrose de tratamento e a recidiva tumoral. Com 2 minutos elas são idênticas na intensidade de sinal no volume T1 pós-contraste, a captação de contraste são idênticas. Na necrose de tratamento, na fase de 15 minutos, reparem que a borda fica mais espessa e o centro já vai adquirindo uma maior intensidade de sinal. Por quê? O contraste está com dificuldade de passar pelo tecido da necrose de tratamento. Lembra que os vasos eram ineficientes na troca de contraste, então aqui ele tem dificuldade de contraste passar, então o contraste vai acumulando nas bordas e no interior da lesão. Na fase tardia, a borda está muito espessa, a porção central também, e aí você tem uma distinção entre a periferia e o centro. Na recidiva tumoral é diferente, você tem a borda fina em todas as sequências e a intensidade de sinal central se mantém, inclusive no final, na última sequência,
até menor intensidade de sinal no centro, por causa da lavagem do contraste que é mais eficiente. Você fazendo a subtração da sequência volumétrica 15 minutos menos as de 55 minutos, você, na necrose de tratamento, você fica com um mapa preto e na de tumor você tem um mapa sujo que pinta um pouco. Então isso é importante nós sabermos. Aqui um exemplo da literatura mostrando a sequência adquirida com 2 minutos. 15 minutos, reparem que a borda está um pouquinho mais espessa, pintou um pouco dentro da lesão. Na fase mais tardia a borda está muito espessa, pintou mais dentro da lesão, uma distinção entre o centro e a periferia. Feita a subtração do 15 minutos e 55 minutos, o centro está preto, isso aqui é necrose. Esse é um exemplo nosso do dia a dia, mostrando a subtração já com centro preto de necrose de tratamento. Aqui mais uma vez, um exemplo da literatura de recidiva tumoral. Repara a imagem inicial, 15 minutos, você tem aqui um bordo bem definido e o centro também já com contraste. Na última imagem, última aquisição, você tem um bordo ainda bem definido entre o centro e o centro talvez até um pouco menos, pintando um pouco menos do que essa. Você faz a subtração, olha como fica sujo dentro. Esse é um exemplo nosso também do dia a dia, mostrando um misto aqui com um componente provável aqui no segmento mais posterior da lesão. Então essa é a nossa paciente que nós mostramos ali, que foi feito o protocolo de realce tardio anteriormente, aquela paciente com lesão no tronco. Ela volta para fazer o protocolo, nós não enviamos para o sistema pago, e aqui é feita a sequência de protocolo tardio, mostrando que aquela lesão ela predominava ainda basicamente necrose, o ciente está preto. Isso é muito interessante, foi mantido com o manejo clínico para essa paciente. Esse é um caso recente, uma paciente idosa, vem com uma história de tratamento de neoplasia de pulmão, feita radiocirurgia há 3 anos, reparem um tratamento tardio de radiocirurgia. A paciente estava relativamente sintomática, volta por cefaleia, e é feita a ressonância e achados lesões tumorais. Reparem uma lesão parietal esquerda, a imagem de 5 minutos, aquela imagem nodular com realce periférico centro necrótico. 15 minutos, reparem que a borda talvez um pouco distinta, começou a fechar um pouco aqui no centro, e na última aquisição, fase tardia, o bordo ficou muito espesso. O centro também tem uma indistinção do bordo em relação ao centro, compare com a primeira imagem, então muito provavelmente isso aqui era necrose de tratamento. Feita a subtração, repare o centro preto, necrose de tratamento. Tá? Então isso aqui foi sugerido, então, manejo clínico para ela, não foi reabordada a lesão. Essa paciente tinha uma outra área de realce anômalo por contraste na cavidade cirúrgica. Reparem aqui, é mais difícil fazer essa análise visual, mas olha na imagem inicial o bordo espesso. Na fase com 15 minutos parece que a borda está ficando cada vez mais espessa. De 55 está muito mais espessa. Parece que cresceu a lesão, mas na verdade o bordo para dentro aqui está ficando mais espesso. Feita a subtração, reparem que o centro de necrose, predomínio de necrose de tratamento, mantido o manejo clínico para essa paciente. Olhem como essa sequência de realce tardio podem nos ajudar no dia a dia. Se porventura o paciente não pode pagar por uma perfusão encefálica, nós podemos sim lançar mão disso aqui com uma alta acurácia quando se quisermos diferenciar tumor de necrose de tratamento. E aqui eu mostro uma outra aplicabilidade dessa sequência de realce tardio para os pacientes que ainda não fizeram o diagnóstico ou que a avaliação pré-tratamento. O que temos? Um paciente masculino de 81 anos, caso recente, com neoplasia de pulmão. Ele tratou a neoplasia do pulmão, fez radioterapia, estava relativamente controlada, mas inicia um quadro de tentura. Não havia feito ainda ressonâncias magnéticas no encéfalo. O primeiro exame do paciente mostra uma tênue área de alteração do sinal no hemisfério cerebelar direito no FLAIR, e aí no pós-contraste uma imagem nodular. Foi dado como uma área de possível lesão aqui, neoplástica secundária, foi deixada a dúvida no laudo, porque reparem que a captação aqui foi muito discreta, não sabia se isso era real, se era artefato, e aí ficou a dúvida. E o paciente, por teoricamente estar com a doença de base, entre aspas, controlada, o colega assistente, um oncologista clínico, vem
querendo saber se aquilo era uma metástase ou não. O que nós fizemos? Exame de controle, lançamos mão das sequências tardias pós-contraste. Aqui então, mais uma vez, a lesão mal delimitada. Fomos adquirindo fases tardias pós-contraste, fizemos com 15 minutos, e aí depois com 30 e 55 minutos, e repare que não há dúvidas que isso aqui é um nódulo verdadeiro, o contraste dele é progressivo, cada vez mais intenso. Isso aqui sim era uma lesão nodular. Repare então a capacidade de detecção da lesão nas sequências tardias em relação a uma sequência mais precoce. Não houve dúvidas que isso era lesão. O paciente voltou para a investigação clínica e o tumor primário havia crescido, ou seja, a doença estava descontrolada. Então, o protocolo do Reals tardio ele pode sim auxiliar na detecção de lesões, principalmente metástases hipocaptantes, e a sugestão que a literatura tem é de aquisição entre 10 e 15 minutos após a infusão intravenosa do contraste. Então, se você adquiriu uma de 5, ficou na dúvida se é ou sou, espera um pouco, lança a mão de uma sequência um pouco mais tardia, que esse contraste e aquisição tardia ele pode auxiliar na detecção de metástases cerebrais. Isso é muito importante nós termos em mente. Aqui um exemplo da literatura mostrando essa característica do realce tardio para a detecção de metas. Um exemplo de um paciente com uma sequência inicial sem captação pelo contraste aqui na região paretoxital esquerda, mas na fase tardia mostrando o realce pelo contraste. Então, a importância do realce tardio, sequência de realce tardio nesses pacientes com suspeita clínica de meta, mas que o exame inicial não caracterizou nenhum acometimento secundário do sistema nervoso central. E importante, não há necessidade de aumento da dose, não precisa reinjetar. É só você rodar uma sequência um pouco mais tardia, aquisição T1 volumétrica após contraste. Então, mensagem final, em relação ao protocolo de realce tardio. Atualmente é o método mais confiável para diferenciarmos tumores primários, tumores de alto grau, metástases das necroses de tratamento. Sim, ele é mais eficiente que a perfusão encefálica. Avalia lesões que têm impregnação pelo gadolínio. Isso é importante. Deve haver uma quebra da barreira hematoencefálica. Eu preciso avaliar lesões que se realçam pelo contraste, porque justamente esse protocolo vai avaliar o comportamento do contraste dentro das lesões. Aquisições do protocolo de realce tardio inicial sempre e uma após 60 minutos. Se você não tiver a opção de enviar para o software pago, você pode adquirir, fazer aquelas aquisições de 15 e 55 minutos e fazer a subtração. É um método de alta acurácia. E hoje nós sabemos que ele pode ser utilizado na avaliação no segmento dos pacientes com metástases, glioblastomas, linfomas, avaliação pós-terapêutica de terapia antiangiogênica, meningiomas, adenoma, cordoma, imunoterapia e hoje já estão estudando até de MAV, né, malformação arteriovenosa. Então é isso. Eu queria agradecer novamente à comissão organizadora por poder tratar de um tema tão relevante no meio da neuro-oncologia, e eu espero que nós podemos difundir mais isso no nosso meio, poder ajudar mais o paciente. Muito obrigado.